para os elementos anteriores, para o chão previsível eleitoral, todo mundo estava preparado. Cada um jogaria o seu jogo. Um jogo ruim, um jogo previsível, ruim, desfavorável para Flávio Bolsonaro. Por isso que me chama a atenção o silêncio dele a respeito. Não haver uma ênfase dos Bolsonaro no caso Master. Porque tudo mais constante perderá a eleição. Estrategicamente, deveria ser a bandeira da direita bolsonarista, hegemônica. Mas no campo da direita, só quem, minoritariamente, por óbvio, só quem está batendo, desenvolvendo o texto, explorando o caso Master é o partido do MBL, o partido Missão. Movimentos convocados, manifestações. Me impressiona, e isso me faz ver ou projetar como mesmo o Master estava em todo lugar. Como estão todos apreensivos, como em graus diferentes, rabos presos, provocando, se não ações por salvar o Master, omissões. Eu quero voltar nesse ponto aqui, porque é muito importante. Onde está Flávio Bolsonaro? Estava viajando, não sei se ainda está, um tempo enorme. Nós não vimos uma... Porque Lula tem falado. Vou falar sobre isso aqui no programa. Lula tem falado, não sem as suas apreensões, também está apreensivo, ninguém sabe o que vem depois. Recebeu o Daniel Vorcaro fora da agenda, simulando um discurso de que recebeu, não sabia do que se tratava. Não dá para acreditar nesse discurso, porque se não soubesse, não teria convocado quem ele convocou para a reunião improvisada, por exemplo. Rui Costa que está petismo baiano, está na história da Constituição, da ascensão do Banco Master, são questões... Lula, com todas as apreensões que há, tem falado sobre o caso. A oposição, digo, alguém chamou a atenção, o Nicolas falou, tem o deputado pedindo CPI, se não me engano, o deputado Jordi, mas, repito aqui, não estou falando que são inexpressivos, mas não são Bolsonaro. O deputado Nicolas Ferreira é gigantesco eleitoralmente, mas ele não disputará a presidência. Ele até ensaia, ou tenta ter alguma existência autônoma em relação ao bolsonarismo. Não, eu me refiro à cabeça. A quem vai disputar a eleição. Porque, repito, tudo mais constante, da forma como a coisa se desenha, Lula vence a eleição. O caso Master me parece uma chance para, por exemplo, Flávio. Espantoso que isso não seja a sua bandeira principal, não esteja batendo o bumbo sobre esse troço. Porque o caso Master tem a chance de mobilizar aquele sentimento anticorrupção do brasileiro, que é muito importante, a ver como as pesquisas de preocupação do cidadão, as pesquisas sobre a preocupação nossa, apresentarão a questão corrupção de agora em diante, e a questão corrupção despertada faz despertar aquele sentimento antissistema que o bolsonarismo explorou à larga. Em 2018, por exemplo, os motores para a eleição de Jair Bolsonaro. Esse sentimento antissistema poderia ser, ou tentar, Flávio poderia tentar capitalizá-lo, trazer para si. Seria uma chance competitiva. Veio para ficar o escândalo Master, vou trazer para mim, vou bater nessa tecla. Enfraquece o poder de turno, enfraquece o governo Lula. Você se percebe, a sociedade percebe que tem uma operação abafa a partir do Supremo Tribunal Federal. Colado, associado, Lula mesmo se associa. Colado o governo Lula ao Supremo, bater na tecla antissistema, seria uma chance competitiva para a oposição bolsonarista, mais nada. O que nos leva à reflexão sobre por que essa reflexão final. Por que o Banco Master chegou até onde chegou? Por que o Banco Master pôde constituir, erguer a sua pirâmide, um esquemão de pirâmide, há muitos anos, pelo menos? Eu estava pesquisando, a primeira anotação que eu tenho sobre o Banco Master e dúvidas sobre o negócio Master, 2023. Pelo menos desde 2023. Já circulava esse troço. Depois houve circulou a informação de negócios do Banco Master com a Caixa Econômica Federal. Tentaram enrolar ou meter a Caixa na parada, nessas operações de compra de produtos do Master. Você se lembra disso? O Sebastião está certo.
Desde 2023, isso significa, e a história do Banco Master remonta ao período anterior e cresce muito no período de Campos Neto. Só que, Sebastião, não dá para isolar, não dá para acreditar que o Banco Central, eu acredito que o Banco Central demorou a agir e que houve omissão. Deram muitas chances, muitos alertas. Falei sobre isso na sexta-feira aqui. O Banco Central, sob Campos Neto, demorou a agir, no caso Master. Mas não dá, pessoal, para atribuir essa responsabilidade exclusivamente ao presidente. Ele não está gerindo a casa dele, é o Banco Central. É uma autarquia, tem diretoria, decisões colegiadas. Ninguém toma decisão sozinho dessa monta sobre como agir diante de um caso como o Master. Você tem um corpo técnico, você tem diretor. Houve uma demora, houve omissão, sem dúvida nenhuma, mas se houve omissão, nesse pacote estará contido, por exemplo, Gabriel Galípolo, que era, desde 2023, 2024 inteiro já diretor do Banco Central. Querer fragmentar a história para dizer que o Banco Central teve responsabilidade, foi omisso, negligente, no caso Master, 2024 para dentro, e dizer que isso é culpa de Roberto Campos Neto, como se não houvesse a diretoria, como se as informações não circulassem, a ponto mesmo de se chegar à hipótese de que Lula, quando recebeu o Vorcaro em dezembro de 2024, não sabia de nada. Chamou Vorcaro, recebeu o Vorcaro, chamou Galípolo, e não sabiam de nada. Só em janeiro de 25, quando Galípolo assume o Banco Central, que o escândalo aparece, como se Galípolo fosse um salvador da pátria que caiu das nuvens e ignorasse a situação. Esse é o texto que se quis fazer prosperar. Acho que não, em dezembro olha só, o alerta, o ultimato, já falei sobre isso aqui na semana passada. As coisas são mais complexas do que tentar caracterizar o escândalo como de direita ou de esquerda. Não existiria. Meu Deus do céu. Você acha que existiria um escândalo desse tamanho? Sem participação ativa ou omissa de todo mundo, de todo o espectro. Esquerda, direita, meu Deus do céu. Então, o Banco Central, demorando imensamente, dá um ultimato ao Banco Master em novembro de 2024. Em dezembro de 24, Roberto Campos Neto, em dezembro de 24, Lula recebe Vorcaro com Galípolo. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Vocês querem acreditar nisso? De que quando Lula recebeu o Vorcaro, a coisa era obscura, opaca, não tinha informações. Gabriel Galípolo não sabia do ultimato que o Banco Central, de que ele era diretor dera, Sebastião. Aí fica difícil, Sebastião. Fica difícil discutir com você. Não dá para ter viés assim. Ah, não, aí de janeiro o Galípolo vira presidente do Banco Central. Estava na diretoria. Vira presidente do Banco Central, aí resolve o problema. O ultimato, atrasado, fora dado por Roberto Campos Neto, com o Gabriel Galípolo na diretoria. Em dezembro, Lula recebe, chama Galípolo, chama Rui Costa. Por que não sabia de nada, mas chamou Rui Costa? Aí Lula diz na entrevista, né, ao UOL, não sabia, fica a ideia de que não sabia de nada sobre o Banco Master, mas chamou Rui Costa, que conhecia Galípolo. Ele sabia das relações conhecia Vorcaro, ele sabia das relações do PT baiano com Vorcaro. Sabia que tinha uma relação, mas não sabia quem ele estava recebendo, do que trataria. Galípolo não sabia. Estava dizendo, para. Então, eu fiz essa recapitulação aqui para chamar atenção para o fato, voltando ao silêncio de Flávio Bolsonaro. Para mim, é mais um sinal, não há uma palavra sobre Dias Toffoli. Aliás, é impressionante como o bolsonarismo protege Dias Toffoli. Como se não fosse Dias Toffoli o pai do inquérito fake news, o inquérito mãe, o inquérito onipresente. A origem do Xandão, como nós conhecemos, a origem, o pai dessa criança é Dias Toffoli. Criou esse inquérito para se proteger. O amigo do meu pai. A honra dos ministros criou, de ofício, entregou a relatoria para Alexandre de Moraes, o resto é história. O bolsonarismo vai para cima de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, como se não existisse nessa história. Essa é a verdade. Me surpreende muito, não me surpreende nada, desculpa, a palavra não é essa. Chamo a atenção para você a respeito do silêncio de Flávio Bolsonaro. O Banco Master, esse escândalo, seria uma chance competitiva, num cenário que é ruim para ele, de 2026. Esse seria o caso. Preciso entender por que não faz. Esse seria o caso, chance para ganhar a eleição, mobilizando esse sentimento antissistema. Não. Por que não?
Porque o Banco Master estava e está em todo lugar. Em todo o espectro. Lula falante, por hora. Tem um texto aí, vou falar na sequência. Tem um texto, Lula está explorando um texto, vocês viram. Magnatas da corrupção, a expressão que ele bate na tecla para se referir ao caso Master. E as investigações tocadas pela sua Polícia Federal. Flávio calado, surpreendentemente calado. Nada surpreendente, certo?